Opa, e agora a gente vai bater um papo sobre persona. Esse é um modelo, é como vamos criar a persona. Esse é um tutorial a respeito de como você cria a persona B2B. Lembrando que a gente tem ali a persona do marketing digital, que tem mais características e tudo mais. Essa persona da venda B2B é ela que a gente vai trabalhar para poder começar finalmente a nossa campanha de prospecção. A gente criar a nossa primeira cadência de prospecção, que é para poder começar a prospectar na prática. Vamos lá? Muito bem, e aqui está o mapa mental da definição da persona. Vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um esqueleto, um mapa, um impresso que existe aí na internet. O pessoal lá do Thiago criou isso, disponibilizou para todos nós aqui, ó, com código free, que ele ajuda, não é um principal material, ele ajuda muito a chegar nessa pessoa que a gente quer. Então, vamos lá. Para que eu possa me comunicar numa campanha de prospecção, eu preciso saber com quem eu estou me comunicando. Por isso, persona, da palavra pessoa em espanhol, e por isso que a gente precisa conhecer o máximo de atividades. Então nós vamos utilizar um mapa como esse, não é? Que a gente já te enviou por e-mail para que você possa imprimir ou no A0 ou no A1, não é? Dá uma boa, até no A2 também, mas o A2 eu acho que ele fica meio pequeno, porque é um exercício que envolve bastante pessoas, mas vamos lá. Então o A1 ou o A0 está de bom tamanho, está de excelente tamanho. Vamos lá, como funciona? Primeiras premissas, não é? O que se pode falar sobre esse processo, sobre essa criação, essa definição da persona? O que é o processo em si? Bom, como você pode ver aqui, esse processo de cara, ele precisa ser criativo. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que você botar no papel vale, e nós vamos colocar no papel. Falta ali o post-it, né? E falta também uma fita que a gente já enviou essas instruções por e-mail. Você tem que imprimir para gerar a definição da persona, você imprime isso aí no A0 ou no A1, cola na parede com uma fita, pode ser uma fita crepe ou uma fita de lacrar caixa, aquela fita transparente, e deve ter aí post-it, se for mais colorido melhor, mas se for numa única cor, tudo bem. Então por isso até o processo já começa criativo, não é? Porque a gente já está falando de cores, de muita gente envolvida e tudo mais. Além disso, tem que ter liberdade de expressão, cara. Tudo quanto é ideia vale, tudo pode ser posto aí no papel, porque o começo é uma fase de ideação, né? A primeira etapa, eu vou falar dela daqui a pouco, então nisso vale tudo. Depois, quanto tempo deve durar essa criação desse processo? Geralmente, pela nossa vivência aqui, ele vai de 30 minutos, às vezes até 2 horas, porque a conversa flui, vão surgindo histórias que podem ajudar a criar essa persona, e aí acaba chegando o tempo mais tarde, mas às vezes também é super rápido. E esse processo, ele deve envolver o máximo de pessoas possível, né? E aí daqui a pouco a gente vai ver quem. Bom, e materiais, acabei de falar, né? O impresso no formato A0 ou A1, post-its se for coloridos melhor, e a fita adesiva para que você possa colar isso na parede. Muito bem. E as etapas? A primeira dela, a gente vai trabalhar bastante na ideação, é onde toma mais tempo, e depois a gente vai para a validação. De tudo isso que a gente colocou no papel, o que de fato dá para validar? Vamos lá? Bora! Quem é esse tipo de gente? Quem é essa galera que vai ajudar? Todos que possam estar em contato com o cliente. Quem são? Pode ser desde o time de vendas, o time de entrega, né? Aquele time operacional que entrega a proposta de valor, ou seja, o que nós fazemos de bacana. Pode ser o time de marketing, deve ser o time de marketing, do CEO, diretores, gerentes, todos, dono, não importa o tamanho da empresa, se deve envolver o máximo possível de gente que tem contato com o cliente. Se você não vive o contato com o cliente, daí talvez não seja tão importante a participação dessas pessoas, embora seja muito bom que elas saibam que está havendo uma mudança, né? Que nós estamos transformando a empresa numa empresa de produto ou serviço, uma empresa que é de produto e serviço, nós estamos transformando ela numa empresa de vendas, isso aí. E quem não vende dá prejuízo. Então, quanto mais gente estiver envolvida nesse processo e também nas vendas, melhor. Então, bacana, é um processo, a gente já tem os materiais, as 2 etapas de ideação e validação, e toda a turma que tiver em contato com o cliente, não é? Bom, e como a gente vai começar aqui, ó, nome do cliente, você já aprendeu como faz o perfil do cliente ideal, mas aqui nós vamos utilizar o cliente ideal. Quem é ele? Onde ele pode estar? Na tua
sua carteira atual ou passada tem histórico de um bom cliente, né, com todas as características que você já viu na definição do cliente ideal, e é possível que nós já estejamos feito isso juntos. E se não tiver cliente no seu histórico, for um produto, um serviço novo ou uma empresa nova, vamos entrevistar, vamos fazer benchmark, vamos chegar lá. Então você já viu aí no vídeo anterior, no encontro anterior, ou até no começo desse encontro, como é que a gente faz para poder chegar no cliente ideal. Aí sim, depois aqui, ó, a gente vai ter no teu impresso, que está aí já enviado para ti, que você já deve ter imprimido, vai ter aqui no lugar do nome do cliente, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, ó, persona. Então aqui, ó, você vai ver nome do cliente e a parte de empresa, que a gente vai colocar o nome de uma pessoa real, né? Também uma pessoa real, também uma empresa real, e o cargo dela aqui num post-it aqui, ó, neste espaço aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Maravilha? Aí a gente começa um estudo da vida dessa pessoa, um estudo do histórico dela. Como assim, Portari? Vamos começar aqui, não significa que a gente vai seguir esse daqui até aqui, não. Vamos começar com o passo número 1, atividades. Muito bem, como é a rotina dessa pessoa, né? O que estão, quais são as atividades dela? Mas veja bem, as atividades relacionadas à nossa oferta, né? Não é se o cara anda de bicicleta ou se ele gosta de assistir séries, isso não. Mas o que são as atividades? Como é que é o dia dele? Como é o trabalho dessa pessoa? Então a gente vai colando os post-its aqui, ó, e descrevendo em cada um dos post-its coisas. Por exemplo, ele é responsável por resultados, então ele tem que entregar números. Então vem um post-it aqui, entrega resultado. Outra coisa que ele faz, ele é responsável por contratar e demitir pessoas. Então aqui vai mais um post-it, contratar e demitir pessoas. Vamos até fazer um risquinho aqui, ó, ok? Ele aqui, ó, contrata, você vai pôr um post-it aqui, ó, e demite pessoas. Outro aqui, ó, ele é responsável por resultados, eu já falei. E vamos colando os post-its aqui, ó, com os textos aqui, até que eu preencho tudo isso e até que eu tenho aí o mapa pronto, né? Por exemplo, ele também é responsável pelo sucesso do cliente, ele também é responsável por vendas, ele define metas, enfim. O que é que faz este camarada na rotina dele, não é? O que ele faz no dia a dia dele que possa ser colocado aqui, ó, no Kanban, no documento, no impresso. O que ele faz no dia a dia? Como que é a rotina dele, né? Ele é responsável por X, Y coisas, e como que é esse dia a dia. Então você vai mesclar tudo isso aqui. Bacana? Então já temos aqui, ó, as atividades do sujeito, todas as atividades. O que a gente faz agora? A gente vai para o número 2, que são as dores. O que incomoda essa persona, né? Nós estamos construindo aqui, vamos escrevendo, vamos colando post-it. Quais são as frustrações dele? Que coisas que incomodam ele no dia a dia, que poderia dar certo, mas dão errado, né? E que problemas fazem com que o processo dele não flua como deveria, né? São coisas, essas dores são coisas chatas que ele tem que lidar, como reclamação de cliente, enfim. Outra coisa que te lembra bem as dores são coisas que tiram o sono dele. Então, no dia a dia, então ele vai dormir mais preocupado com aquilo. Então, sei lá, reclamação constante de clientes, a empresa dele, tudo, você vai anotando aqui, cada um num post-it. A empresa dele não cresce, precisaria crescer, e pelo contrário, a empresa do lado, o vizinho dele, o concorrente, esse cara não para de crescer, está sempre inchado, ele vê o diretor da outra empresa lá trocando de carro e ele não, a inadimplência está alta, a perda de matéria-prima está alta, o resultado está baixo, não é? Ele trabalha muito, 14 a 18 horas, 16 horas, 14, 12 horas por dia, trabalha bastante. Ele já contratou consultorias para resolver os problemas dele e nada deu certo. Então, quais são as dores, né? Quais são as dores dele? Aí, beleza, fez essa anotação toda aqui, encheu de post-it, vamos para onde? Vamos para o produto e para o serviço que a gente vai trabalhar para poder, isso agora já se refere à nossa empresa, não mais do cliente, né? Não mais da persona. Então, que produto ou serviço nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com armazenagem, nós vamos trabalhar com consultoria em meio ambiente, com o processo X da consultoria em meio ambiente, nós vamos trabalhar com frete, nós vamos trabalhar com implantação de gerador de energia, nós vamos trabalhar com mão de obra
terceirizada, de qualidade, ou qual que é o nosso principal produto que a gente vai eleger para vender para essa persona, não é? Então é exatamente isso, a nossa oferta que a gente vai vender. Então vamos colocar aqui, ó, produto ou serviço, já vamos definir ele aqui, porque nós vamos construir o texto de conexão com essa persona, porque qual que é o objetivo desse mapa, não é? É a gente construir uma comunicação que fale com essas dores e sonhos dele e que possa fazer com que ele se interesse em conversar com a gente. Então esse é o objetivo primordial da comunicação, fazer com que chamemos a atenção dele para em seguida ele gostar do que ele viu rapidamente, tudo muito en passant, porque esse pessoal é basicamente muito ocupado e aí sim ele volta a conversar com a gente, né, se interessa em conversar com a gente. Vimos aqui o produto, vamos para onde? Vamos para casos nossos que a gente já tem documentado e se não tiver, a gente pode pegar casos de parceiros que já foram resolvidos e colocar no meio da comunicação, isso mesmo. Não é porque você é novo ainda, não tem nenhum caso de sucesso gritante, que resolva as dores desse cara e traga os sonhos dele à realidade, que você não vai mandar nada nesse sentido. Pega lá o seu parceiro de ferramentas, o seu parceiro de software, o seu parceiro de logística, enfim, aquele parceirão de negócios. Tem casos, bota aqui, faz sentido, não faz? E agora a gente vai aqui para os cases nossos que falam os sonhos do cliente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, case de conquista de sonhos. Depois do nosso produto ou serviço implantado lá no cliente, a gente conseguiu, a empresa foi vendida, negociada na bolsa de valores, valorizando tantos por cento, isso é de repente é o sonho do cara. Outra coisa, o diretor X da empresa Y reduziu sua carga de trabalho em 2 horas por dia e com isso pôde passar a levar seus filhos na escola e assim sucessivamente. Esses são os cases trabalhados em cima dos sonhos do cliente e também os cases que falam as dores do cliente, né? Isso é muito importante. Aí são números de mercado, números de resultados, né? O nosso cliente X reduziu, mitigou o risco em tanto, aumentou o faturamento, depois a empresa XYZ diminuiu em 76% o número de reclamações. Bom, resumindo, estando pronto esse quadro aqui, estando pronto esse mapa da construção da persona, o que a gente conclui aqui? Que já dá para criar, junto com a Agrega Vendas, o modelo ideal de comunicação falando em cima das dores dele, né? Então vai mostrar para ele que você sabe como é que é a vida dele, o que acontece no momento da empresa dele, do mercado onde ele está inserido, e aí sim aumenta profundamente as chances desse cara conectar comigo. O que ele conectar comigo? É ele primeiro ter a atenção dele chamada, não é? Então ele vai, opa, o que é isso? Em fração de segundo, depois despertar nele o desejo de ele poder dar um clique, abrir e ler aquele e-mail, ou receber a nossa ligação, ou continuar numa ligação conosco por telefone, ou ainda responder a um touchpoint em mídias sociais ou redes sociais, e assim sucessivamente, ou continuar falando comigo no telefone celular. Enfim, nós vamos criar uma comunicação persuasiva, trabalhada em cima de gatilhos persuasivos, que vão fazer com que esse cara se interesse e conecte conosco. Conectou, aí nós temos que dar o show e fazer ele cair na nossa malha de prospecção. Beleza? E vamos para a prática.